Flamengo não desiste de contratar o atacante Luiz Henrique. O Flamengo quer muito Luiz Henrique para a próxima janela de transferências. E com a vinda do jogador ao Brasil para fazer o jogo amistoso da seleção brasileira no próximo domingo, jogadores que representam hoje a seleção brasileira. E o Luiz Henrique também vai estar nessa apresentação da seleção brasileira na Granja Comarim, já hoje, nesta quarta-feira. O Flamengo tem uma oportunidade de se aproximar e, quem sabe, intensificar aí uma chegada de Luiz Henrique no mais querido do Brasil. E vou falar também sobre o desespero do Botafogo, hein? Botafogo está desesperado, botando todo mundo à venda depois de Danilo e Montoro. Agora o Botafogo também colocou aí o jogador... o Nelton, né? E também o Matheus Martins. Já definiu inclusive até valores para vender os jogadores. Vou falar sobre isso. Quero falar também sobre a situação envolvendo o novo treinador para a equipe Sub-20. Treinador que se deixou o Al Nassr e pode estar pintando no Mengão Queridão para comandar a equipe Sub-20 deixada aí pelo técnico Bruno Pivetti há 2 semanas atrás. Até o momento o Flamengo ainda não fechou a contratação de um novo treinador. Vou falar sobre isso. E falando em treinador, a situação envolvendo o técnico Felipe Luiz, ex-treinador do Flamengo, está muito próximo de fechar com o Bayer Leverkusen da Alemanha. E o Besiktas da Turquia também é outro clube que está interessado no Felipe Luiz. E caso avance por Felipe Luiz, pode tentar tirar jogador do Flamengo. Vou falar sobre isso. Quero falar também sobre a situação envolvendo o próximo jogo do Mengão Queridão, que será contra o Coritiba. O elenco do Flamengo está de folga. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, que ainda não é inscrito aqui em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe o teu like e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí, olha só, o elenco do Flamengo, após a vitória diante do Cusco ontem, receberam folga hoje. O elenco está de folga. A reapresentação do elenco acontece amanhã, nesta quinta-feira, quando dá início para valer a preparação para o jogo contra o Coritiba. Eu estava vendo aqui, o Coritiba está muito bem no Campeonato Brasileiro, tá? Vem uma sequência muito bacana. Ó, deixa eu dar só uma olhadinha aqui para vocês. Situação envolvendo hoje o Coritiba está na 6ª colocação, né? 6ª colocação com 26 pontos, tá? 26 pontos. O Coritiba, inclusive, venceu as últimas 2 rodadas. Vem uma sequência bacana, batendo o Bahia agora. Ontem o técnico Leonardo Jardim, ele falou, né, sobre o Coritiba, o próximo adversário do Flamengo, o último jogo, na verdade, que antecede a parada para a Copa do Mundo. E ele falou o seguinte: o Coritiba tem performado bem e por isso está no topo da tabela. Mas estamos em casa e temos que ser superiores. Vamos ver os jogadores que estão disponíveis, iniciar com a melhor equipe, ter 2 ou 3 soluções no banco. Temos 6 jogadores do Sub-20 que vão treinar com a gente a partir de amanhã, que também pode entrar no jogo. Até aí, alguns garotos do Sub-20 vai, né, treinar com a equipe, já visando esses desfalques que o Flamengo tem. São 10 jogadores fora, 10, tá? 10 atletas fora para esse jogo contra o Coritiba. Então é jogo importante, jogo que o Flamengo precisa entrar com muita atenção. Olha só, se falando no jogo de ontem a gente viu ali, né, tem muita coisa, apesar de ser um jogo muito abaixo, mas eu quero destacar aqui a situação do Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata, ele ontem se esforçou bastante, ele vem mudando, tá? Gonzalo Plata, ele vem mostrando que quer evoluir ainda mais. O técnico Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, ele falou, né, foi perguntado ali sobre Gonzalo Plata, ele falou o seguinte: é um jogador que teve adaptação difícil, mas depois integrou bem o que são as ideias da equipe. Infelizmente teve um problema que deixou ele fora quase 1 semana e meia. Antes do Palmeiras ele estava com muita dor, hoje já estava recuperado e ficou totalmente disponível para jogar. É um jogador intenso e deu o máximo mesmo tendo a Copa do Mundo pela frente. Isso é fundamental para mim, e essa atitude me deixa extremamente satisfeito. Disse aí o técnico Leonardo Jardim sobre Gonzalo Plata. O que você acha, torcedor, sobre essa evolução
do Gonzalo Plata, né? Após de toda aquele imbróglio acontecendo ali, hoje a gente vê o Gonzalo Plata querendo evoluir ainda mais. Mas bom, é para se preparar para o jogo contra o Curitiba no sábado, 4 horas da tarde. Jogo esse que antecede a parada para a Copa do Mundo. E vamos que vamos. Elenco de folga, amanhã treino, sexta treino, sábado ainda aquele treino de ativação. E depois, em seguida, o jogo no Maracanã, às 4 horas da tarde. Beleza? Bom, mudar de assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre a situação aqui envolvendo o Felipe Luiz. Felipe Luiz, hoje aí, o coluna do Flamengo trouxe uma informação lá junto com o Sky Sport. É que o Felipe Luiz deve ser o novo treinador do Bayer Leverkusen da Alemanha. O ex-comandante do Flamengo é o plano A e favorito da equipe alemã, que conta com plano B e C, mas o Felipe Luiz é o plano A e favorito para assumir a equipe da Bundesliga, que é o Bayer Leverkusen. Eu estava vendo aqui que o Besiktas da Turquia também tem interesse na contratação de Felipe Luiz. E por que eu venho falar sobre a situação? Porque já existe um burburinho na Turquia de que, caso o Besiktas consiga fechar com o Felipe Luiz, o clube tentará tirar um jogador do Flamengo. E esse jogador seria o Agustin Rossi, o goleiro Rossi. O Besiktas tem interesse no goleiro Agustin Rossi. Eu pergunto para você, torcedor rubro-negro, sinceramente, deixa aí nos comentários a sua opinião. Caso seja uma proposta bacana, você liberaria o Rossi? Rossi hoje é o goleiro principal do Flamengo, né? Acredito que o Flamengo não vai fazer isso, tá? O Flamengo não vai fazer isso. Mas em relação ao Besiktas e o Bayer Leverkusen, o Bayer Leverkusen larga na frente para ter o Felipe Luiz no comando da sua equipe já a partir dessa próxima temporada. Então vamos aguardar aí para ver o que deve acontecer. Se falando em treinador, Marcelo Salazar é a bola da vez para comandar o Flamengo Sub-20. Ele treinava o Sub-20 do Al Nassr até anunciar sua saída ontem. Ontem ele deixou o Al Nassr. Ele teria dito a pessoas próximas que quer treinar um clube no Brasil. A informação foi trazida inclusive primeiramente pelo nosso colega Flazoeiro. É de que as conversas entre ele e o Flamengo estão bem andadas, ou seja, estão acontecendo, estão em andamento. Desde há 2 semanas atrás o Flamengo demitiu o técnico Bruno Pivetti. O Flamengo ainda não tem um treinador, não chegou a contratar um treinador, chegou a fazer proposta por alguns nomes aí, mas não chegou a fechar. E agora Marcelo Salazar, português, 47 anos, que estava no Al Nassr, treinando a equipe Sub-21 do Al Nassr, na Arábia Saudita, mesmo clube que está o JJ, hein? Será uma coincidência, né? Tá aí, vindo para treinar a equipe Sub-20 do Flamengo. Nada fechado ainda, mas já existe conversas. Vamos aguardar aí para ver o que deve acontecer. Marcelo Salazar, tá aí, português de 47 anos, pode surgir no mais querido do Brasil. Bom, falar agora sobre o mercado da bola envolvendo saída, venda de jogadores, desespero do Botafogo, Flamengo de olho em Luiz Henrique. Isso porque, vamos falar sobre a situação do Botafogo, porque jogadores que o Flamengo já chegou a consultar, o Flamengo já chegou a procurar saber, situação envolvendo o Danilo e o Álvaro Motorro. Jogadores do Botafogo que o Flamengo, na verdade, ainda tem interesse nesses jogadores, né? Se aparecer uma oportunidade bacana, o Flamengo não vai descartar, tá? O Flamengo não vai fazer loucura. Só que o Botafogo está desesperado para fazer caixa, fazer dinheiro, vender, fazer money. E agora a informação que temos é que o Botafogo definiu o preço para vender mais 2 jogadores do elenco. O meia Nelton está avaliado aí pelo Botafogo para ser vendido por 5 milhões de euros, 29 milhões de reais por 100% do jogador. No início do ano, o volante chegou a ficar perto de ser vendido para o Santos. Os valores eram entre 13 a 3,5 ali de euros, na época 18 a 21 milhões de reais por 70%. Agora eles aceitam 5 por 100% do jogador. Outro jogador que o Botafogo trabalha para vender é o atacante Matheus Martins. O Botafogo admite negociar o atacante por 8 milhões de euros, 46 milhões de reais na cotação atual. Vale lembrar que Motorro e Danilo também
já tiveram valores definidos para serem vendidos pelo Botafogo. Danilo, o Botafogo espera vender de 30 a 40 milhões de euros, enquanto o Motor de 20 a 30 milhões de euros. Então aí, né, muita grana. O Flamengo também não vai investir só no jogador. Se tiver de investir, vai investir no Luiz Henrique, que é sobre isso que eu vou falar com vocês. Mas enfim, sobre esses jogadores aí que o Botafogo quer vender, alguns deles têm vaga no Flamengo, tirando o Danilo. Claro, Danilo, o Flamengo já tem interesse há muito tempo. O Motor também seria um bom investimento, o Flamengo, caso consiga fechar, né, queira avançar por essa contratação. Mas em relação a Nelton e também o Matheus Martins, fica à vontade, deixa aí nos comentários sua opinião. Tem vaga no Flamengo? Né? Valores até acessíveis, né? Só que são jogadores aí medianos. Desses aí o Flamengo tem muito no Flamengo, com todo respeito. Essa é a grande realidade. Agora, sobre Luiz Henrique, rapaz, que está na Granja Comari. Luiz Henrique, a seleção brasileira aí se preparando para a Copa do Mundo. Tem amistoso agora no próximo domingo no Maracanã. E a informação é que o Flamengo não desistiu da contratação do atacante Luiz Henrique, do Zenit da Rússia e da seleção brasileira. Inclusive o Flamengo pode aproveitar a oportunidade de Luiz Henrique estar no Brasil para tentar se aproximar, intensificar, quem sabe ali para valer, né, uma chegada de Luiz Henrique já a partir da próxima janela de transferências. Lembrando que nesse momento não existe nada ainda, mas o Flamengo pode aproveitar essa oportunidade, já que o Luiz Henrique estará em solo brasileiro, e quem sabe o Flamengo se aproximar do Luiz Henrique. Vale ressaltar que o Zenit da Rússia espera vender o Luiz Henrique por cerca de 40 milhões de euros, tá? 40 milhões de euros, algo em torno hoje de 235 milhões de reais. De acordo com o portal Transfermarkt, o valor de Luiz Henrique está avaliado em 24 milhões de euros. Quando o Zenit contratou o Luiz Henrique, comprando ele junto ao Botafogo em 2025, pagou 33 milhões de euros, mas o valor dele, chegando no futebol russo, de acordo com o portal Transfermarkt, hoje está avaliado em 24 milhões de euros. Mesmo assim, é claro que o Zenit não vai vender por essas cifras, tá? Ainda mais quando se trata, né, do interesse do Flamengo. E a gente sabe como realmente acontece do outro lado. O Zenit, que sempre teve aí pulso firme para vender jogadores ao Flamengo. Na verdade não vende, né, jogadores ao Flamengo, Zenit. Mas enfim, vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo segue interessado. O Luiz Henrique também não descarta um retorno ao futebol brasileiro, inclusive até mesmo fechar com o mais querido do Brasil, sim, ele teria esse interesse. Então vamos aguardar aí o que você acha. O Flamengo deveria partir para cima, sim ou não, do Luiz Henrique? Deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.